Olá, aqui estou, Juan Baranto. Estamos no dia 14 de novembro de 2025. Estou, como sempre, falando a partir da psicanálise. Hoje eu quero trazer algo que vem sendo percebido habitualmente na clínica psicanalítica, no atendimento de mulheres. A respeito, até antecipo que temos já alguns casos que são indicativos do que eu lhes vou relatar agora. Trata-se de mulheres que trazem um discurso agressivo contra os homens. E de medo também, medo dos homens, ódio aos homens e uma dificuldade extremamente elevada de se relacionar com homens. Alguns casos chegam à homossexualidade, outros não. Na análise dessas mulheres, vão se descobrindo, a partir de um bom período, um bom percurso de análise, alguns elementos que desconstroem o discurso inaugurante dos atendimentos. O que se descobre? Que na história dessas mulheres houve uma mãe violenta e uma mãe preconceituosa em relação aos homens. Então, quando a mulher está aí a falar que os homens são violentos, são maus, têm qualquer característica temível, ao se averiguar melhor a história, nota-se que houve uma mãe que agrediu a filha e que transmitiu a ela um discurso preconceituoso em relação aos homens. Vou usar esse termo, preconceituoso. E é interessante também que às vezes surge um preconceito racial no discurso dessas mulheres e ao se averiguar melhor, a questão do preconceito racial veio da mãe também. E mais interessante ainda, que o preconceito racial que ali é apresentado vem de uma mãe que pertence exatamente à raça contra a qual existe o preconceito. Ou seja, nota-se uma inversão importante no direcionamento das projeções de ódio que deveriam ser naturalmente direcionadas a uma mãe agressora ou preconceituosa e se desviam para um pai. E a miúde, esses pais são homens bem mansos ou tranquilos. A maioria deles, se não todos, saíram de casa dentro de um ambiente que trazia muito desconforto, e só não nos fica claro, de uma forma direta, que toda essa agressividade dessa mãe tenha ocorrido antes da separação ou depois da separação. As evidências maiores são de que foi depois da separação, como que num processo de alienação parental. Mas o motivo da separação também não se fica sabendo. Eventualmente, algumas dessas mulheres fazem referências positivas em relação ao pai e não percebem a história dessa violência da mãe em relação a elas. Vão descobrir isso no processo analítico. Às vezes também observa-se que ali, naquele lar, estava presente um irmão, um menino, e este não recebia a violência da mãe, somente a menina. Então percebe-se ali também um deslocamento da libido agressiva, ou às vezes uma concentração da libido agressiva da mulher para a mulher, e
o homem que é defenestrado não é em relação ao menino. O menino, este não recebe as projeções negativas da mãe, que foram sendo direcionadas totalmente ao pai das crianças. Então, isto nos fala muito do esgarçamento dos laços familiares, com repercussões importantes na subjetividade dos filhos, porque não quer dizer que o menino protegido tenha se tornado um bom homem. E também não quer dizer que a menina perseguida tenha se tornado obrigatoriamente uma mulher de má índole. Não, não é isto. Mas estas mulheres nos trazem muita dor. E esta dor só é compreendida a partir da análise. Então, é um recorte interessante para a gente refletir sobre patologias na contemporaneidade, vendo suas raízes no esgarçamento dos núcleos familiares, que parecem criar condições para que certas mulheres que se tornaram mães adquiram um discurso negativo em relação aos homens e, ao mesmo tempo, pratiquem violência em relação às suas filhas, e esse discurso negativo passa para as filhas, que então reproduzem um discurso preconceituoso em relação aos homens. Então, é isso. Muito obrigado por me acompanharem. No final do vídeo estão os nossos contatos. Até uma próxima.